Olá, bem-vindos novamente ao Business Time. Eu sou Antônio Miranda e apresento este programa com Paola Tucunduva. Muito bom estar aqui com vocês. E Manuel Suete. Opa, estamos juntos. O Business Time é uma iniciativa do Guia Brasil América para trazer informação de negócios para você que já empreende ou quer empreender nos Estados Unidos, e a gente sempre tenta trazer alguma pessoa inspiradora, algum empreendedor inspirador que vai te dar uma ideia, um insight novo. Mas antes da gente começar, não se esqueça, clique aí no sininho, curta, assine, compartilhe, mande seus comentários, e também, caso você queira apoiar o Guia Brasil América, apoiar o programa Business Time, envie um e-mail para saque@guiabrasilamerica.com e o pessoal vai poder te dar um suporte lá de como apoiar o canal. Pessoal, hoje nós temos aqui uma pessoa muito inspiradora, uma pessoa que tem uma história incrível de empreendedorismo no Brasil, que é a doutora Carla Sarli. Bem-vinda, doutora. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que vai ser uma experiência incrível poder compartilhar um pouco da minha trajetória com todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Ela que tem uma história incrível, saiu do interior de São Paulo, foi estudar em Minas Gerais e hoje tem uma rede de saúde com mais de 400 unidades. Então, vale muito a pena você prestar atenção na história de vida da doutora Carla. Doutora, conta um pouco do seu começo, você que saiu da sua cidade e resolveu estudar odontologia em Minas Gerais. Como é que foi esse comecinho da sua carreira? Olha, eu gosto muito de compartilhar a minha trajetória com as pessoas, porque eu falo que eu tenho muito orgulho das minhas origens, né? E da onde eu saí até onde eu cheguei. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade pequenininha, como você mesmo disse, chamado Pitangueiras, filha de motorista de ônibus. Meu pai era motorista de ônibus, de circular, e faleceu com 47 anos de idade. Meu pai morreu num hospital público com pancreatite, muito jovem, e minha mãe ficou com 3 filhos para criar. Ela precisou se reinventar, ela não tinha profissão, e ela decidiu fazer um curso de cabeleireira e abriu na sala da minha casa um salão de cabeleireiro. E durante toda a minha infância eu vi a minha mãe trabalhando, onde o salão da minha mãe tinha hora para abrir, mas não tinha hora para fechar. Então, se chegasse uma pessoa na minha casa às 11 horas da noite e pedisse para fazer uma escova, minha mãe atendia sorrindo, com um sorriso no rosto. Por quê? Porque ela tinha 3 boquinhas para alimentar. Só que durante toda a minha infância, minha mãe falava muito uma coisa para mim e para minha irmã que nos marcava muito. Minhas filhas, vocês precisam ter a independência financeira de vocês. Vocês precisam ter o próprio dinheiro de vocês. Vocês não podem depender de um homem, por exemplo, para comprar uma roupa se vocês estão precisando. Vocês não podem depender de um homem para comprar uma fruta que você tem vontade de comer. E a gente foi criada ouvindo isso durante toda a infância. Vocês não podem correr o risco de ficar na situação que a sua mãe ficou, e olha como a vida é difícil para mim. E com isso, eu me agarrei nos estudos e eu comecei a fazer magistério. Era o único curso de graça que tinha na minha cidade, e ali eu vi uma oportunidade de eu ter uma profissão e eu ser professora. De manhã eu fazia magistério, à tarde eu vendia bijuteria na casa das pessoas e à noite eu fazia colegial estadual normal. Eu tenho um primo, do qual ele é dentista. O sonho dele na época era ser dentista, mas ele estava há 3 anos tentando passar na faculdade. Nós estamos falando aí em 1991, onde era difícil entrar no curso de odontologia, você tinha que concorrer com 70 pessoas para uma vaga, e ele me convidou para ir prestar o vestibular de odontologia com ele em Alfenas, Minas Gerais, na Unifenas. E para minha surpresa, eu passei na mesma classe que ele. Só que aí veio um grande desafio. Como me manter numa cidade a 300 quilômetros da minha casa sem poder contar com R$1 da minha família? E eu falei, eu vou tentar. Se eu não conseguir, daqui 6 meses eu volto, vou dar aula e toco a minha vida. E aí, na faculdade, eu acabei me tornando a camelô. Este era o meu apelido na faculdade. Eu vendia roupa, sapato nas repúblicas à noite,
Para as pessoas terem ideia, eu fazia faculdade em período integral, das 7h30 da manhã às 6h15 da tarde, morava com 7 meninas, para as contas ficarem baratinhas, só que ao invés de eu ir para casa, né, jantar, descansar, assistir televisão, eu ia com as minhas mochilas nas repúblicas vender roupa. Eu falo que eu sou empreendedora desde criança, né, e que eu venho realizando os meus sonhos através do empreendedorismo. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu vendi uma caixa de carretéis de linha na porta do supermercado da minha cidade e comprei a minha primeira Calói Ceci cor-de-rosa. Com isso, eu tripliquei o meu faturamento porque eu fiquei mais rápida e eu consegui atender muito mais pessoas. E aí, estou em Alfenas, consegui meu tão sonhado canudo preto, né, de doutora, tomei a decisão em mudar para São Paulo e vim tentar a vida na cidade grande. Vim morar na casa de um tio meu de favor, e aí, na casa desse meu tio, né, eu comecei a procurar emprego, arrumei o primeiro emprego que não deu certo, arrumei o segundo que também não deu certo, e no meu terceiro emprego eu fui trabalhar para um cara que ele não era dentista, e ele me entregou o consultório. E aí eu comecei a fazer a odontologia que eu havia sonhado, dando um atendimento humanizado por um preço justo, usando material de primeiríssima linha. 6 meses depois que eu trabalhava neste lugar, eu tinha fila de espera de gente para passar comigo de até 1 ano. Por quê? Porque eu sou mágica, porque eu tenho mão de ouro, nada disso. Primeiro, porque se eu decidir ser dentista, eu tenho obrigação de ser uma boa dentista, mas por causa do relacionamento com os clientes. Cada cliente que eu atendia, me indicavam outros 20 clientes. Olha que lição de vida, né? Eu acho lindo a paixão que a doutora Carla tem na profissão, no trabalho, na dedicação, em tudo que ela fez, né? Que a gente viu que ela começou cedo com a força empreendedora. Mas até aí, doutora, você era funcionária dessa clínica. Como que você se tornou empreendedora e começou essa sua nova jornada como empreendedora na área odontológica, na área de saúde? Olha só, muito legal a sua pergunta, porque foi quando eu dei a primeira virada, né? Eu trabalhava lá, eu ganhava como dentista 20% do que eu produzia como dentista no dia, e minha avó, que já faleceu, uma tia minha que não tem filhos, durante toda a minha faculdade de odontologia, elas pagaram um carnezinho de um consultório odontológico. E elas terminaram de pagar. E eu virei para o dono e disse, olha, eu não vou ficar mais, eu vou montar meu próprio consultório. E aí ele me disse, Deus me livre, se você for, os clientes vão todos atrás de você. E ele decidiu me vender. Era um consultório simples, em cima de uma padaria, mais limpinho, cadeirinha bem velha, daquelas que era manual, eu tinha que subir o paciente manual. E aí, eu, ao invés de jogar essa cadeira velha fora, eu aluguei mais uma sala, coloquei minha cadeira nova, convidei uma amiga para vir trabalhar comigo e comprei o consultório por R$12 mil. Me lembro como se fosse hoje. Eu tinha 2 mil guardado e dei 10 parcelas de 1.000. Só que eu fiquei com medo de não ter o dinheiro para pagar. Sabe o que eu fiz? Falei, já sei como é que eu vou pagar rapidinho. Vou abrir o consultório de domingo também. E o domingo se tornou o meu melhor dia de faturamento. Por quê? Porque comecei a fazer coisas que os outros não estavam fazendo. Virei uma referência na Zona Leste e era o dia que eu mais ganhava dinheiro. Todos os dentistas fechados, eu aberta, e as pessoas com dor às vezes atravessavam a cidade para ir no meu consultório. Legal. Ô, doutora, eu fiquei muito inspirado aí pela tua história, né? Eu costumo dizer que eu e o Antônio vamos de vida executiva, né? E a gente, quando percebe que está na hora de mudar para a vida empreendedora, quando os nossos chefes deixam de ser referências, nossas referências passam a ser os empreendedores. E a tua história é uma história muito inspiradora. Mas eu me lembro de uma passagem de um vídeo muito interessante institucional da sua empresa, da Sorridentes, que depois nós vamos disponibilizar para os nossos telespectadores aqui, que fala de uma decisão importante que empreendedores e executivos precisam ter, né? Quando o marido e a esposa trabalham e alguém tem que abrir mão de uma coisa para a vida continuar. E essa decisão é muito importante. Você pode ter ali uma decisão errada, né?
E eu me lembro que eu ouvi isso quando eu era o executivo, alguém disse para mim, quem é o career leader? Quem é que lidera a carreira? Era eu, e a minha esposa sempre se adaptava. Algum momento eu abri mão para que ela pudesse assumir. Você viveu isso com seu marido, né? Seu marido, nesse vídeo, conta um pouco dessa história, né? Como é que foi essa decisão e o processo para que ele abrisse mão naquela carreira que ele tinha, e hoje, obviamente, vocês são sócios aí, e foi a decisão correta. Isso é muito importante para inspirar um pouco as pessoas. Conta um pouco dessa passagem. Olha só, logo que eu comecei a clínica em cima da padaria, eu conheci o meu marido. Meu marido era militar, tinha carreira no Exército, 8 anos de Exército, com uma carreira em ascensão, e ele fazia faculdade de análise de sistema. O meu marido começou a me ajudar aos finais de semana na clínica, e ele começou a perceber que eu estava perdendo muito dinheiro por descontrole. Ou seja, tinha tanto cliente, que ninguém tinha olhos para o financeiro administrativo. E ele me mostrou isso, e a gente, conversando num jantar à noite em casa, eu convenci meu marido a sair do Exército, ou seja, abrir mão daquela segurança. Todo quinto dia útil, chova pedra, chova sol, o dinheiro estava na conta, prestar o vestibular de odontologia e vir trabalhar comigo. E eu falo que quando se sonha junto, tudo se torna mais fácil. Ele assumiu o administrativo financeiro, eu fiquei responsável pelos pacientes e pelos dentistas, e com isso nós começamos a crescer muito rápido. E aí o que aconteceu? Não tinha mais para onde crescer, porque a gente já tinha alugado todas as salas em cima da padaria. E aí nós tomamos a decisão de ir no banco, pegamos 500 mil emprestado, nós estamos falando aí no ano de 2000, 500 mil para pagar em 12 anos, e construímos a primeira sede da Sorridentes na esquina de baixo. A gente saiu de uma sobreloja, de cima de uma padaria, para um prédio que nós construímos 3 andares, inteirinho em porcelanato, sala de espera só para criança, laser, anestesia computadorizada, tudo que existia de mais moderno na odontologia. Aí o negócio explodiu, porque de 5 foi para 12 salas, e aí nós conseguimos implantar os 4 pilares da Sorridentes. Conforto, né, de uma clínica de jardins para classe C, na época, porque hoje nós temos 30% do nosso público é classe A. Hoje eu tenho unidade na Berrina, eu tenho unidade na Oscar Freire, que é a rua, né, mais cara de São Paulo. Eu tenho unidade dentro da favela de Paraisópolis, então a gente começou ali na Vila Cisper, focado na classe C e D, e conforme a gente foi aumentando o padrão de qualidade, nós fomos conquistando o público B e também conquistando o público A. Só para as pessoas terem uma ideia, de lá da Vila Cisper, hoje nós temos só em São Paulo, capital, mais de 200 unidades, praticamente uma por bairro. E aí, quando as pessoas começaram a ver um lugar com conforto, a mesma coisa que tinha para o rico, para eles, com altíssima tecnologia, conveniência, todas as especialidades da odontologia no mesmo endereço, levando o que para as pessoas? Economia de tempo. Qualidade, só usando material 3M, o que tinha de top de linha no mundo, e por um preço justo, aí o negócio virou um sucesso. E aí nós montamos a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Em 2005, eu e meu marido já tínhamos 23 unidades próprias, um faturamento de mais de 50 milhões de reais. Que legal essa história, né? E é bonito ver o atendimento para classe C e D com qualidade, com materiais de primeira linha, né? E me chama muito a atenção também, o sucesso que vocês estão tendo, ele vem de muito trabalho que ninguém vê, né? Existe um livro que eu gosto muito, que se chama Outliers, do Malcolm Gladwell, que ele fala da lei das 10 mil horas. São coisas que você fez durante 10 mil horas, que ninguém está vendo e que hoje você tem sucesso, né? O que você fez que ninguém viu, né, para ter todo esse sucesso que você tem hoje? Aquela coisa que você fala, olha, eu fazia um atendimento diferente, eu fazia algo diferente, por exemplo, trabalhar aos domingos, né? Ninguém lembra disso, mas conta um pouquinho assim, qual que é a sua regra das 10 mil horas, Carla? Olha, eu falo a seguinte coisa,
que empresa para mim, acho que eu quero colocar até esse contexto para as pessoas entenderem, empresa para mim é como filho, né? Uma empresa nasce, ela dá o mesmo trabalho que um bebê dá. O bebê chora de madrugada, tem que trocar fralda toda hora, você tem que tomar muita atenção para não engasgar, para não se machucar. Depois essa criança começa a gatinhar. E depois, durante um período, né, um longo período, ela começa a andar até que chega um dia que ela anda sozinha. Infelizmente, muitos empresários não estão dispostos a passar por essa trilha, né, que é o cuidar, é ficar em cima, é dedicar para poder passar por essa fase do bebê, depois do gatinhar, depois do começar a andar, para um dia sua empresa chegar no patamar que você deseja. E aí eu falo uma coisa, foi assim, uma das coisas que eu e meu marido fizemos é, nós não medimos esforços para chegar até aqui. Durante 12 anos, eu atendi de domingo a domingo, folgando um único domingo por mês. Meus filhos passavam os finais de semana dentro da clínica. Ou eles iam com alguém num parque do Ibirapuera. Eu tenho 2 filhos, um filho de 18 anos, hoje um filho de 17, meu filho hoje de 18 anos estuda na Universidade de Boston, meu filho de 17 anos está no último ano do high school em Orlando. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos 3 coisas que eu acho que é interessantíssimo contar aqui, né? Nós demos acesso à classe C e D em 1995 ao que os ricos tinham. Essa foi um dos nortes que nós tomamos. Por quê? Porque nós acreditamos de verdade que morar bem, comer bem e ter saúde de qualidade é um direito de todos. Né? Imagine, uma criança nasce, ela não escolhe filho de quem vai ser nem com que conta bancária ela vai vir. Aí quer dizer, o filho do rico trata em lugares lindos, com materiais de primeira linha, e o do pobre fica com a boca podre. Quando eu formei em 1995, o que existia era dentista para rico e dentista para pobre. Os ricos tratavam em clínicas lindíssimas e os pobres em sobrelojas, muitas vezes contraindo hepatite. E nós quebramos todos os paradigmas da odontologia, nós mudamos o rumo da odontologia no Brasil, porque nós provamos que era possível ter uma clínica de primeiro mundo, com altíssima tecnologia, por um preço que as pessoas podem pagar. Aí a segunda coisa, que eu acho que é importantíssima, as pessoas entenderem, além dessa questão do acesso, né? Você fazer o que os outros não estão fazendo, né? Porque é muito mais difícil do que montar um negócio é fazer ele perpetuar. Nós sabemos por diversas pesquisas, inclusive Sebrae, que mais de 70% das empresas que abrem morrem antes mesmo de completar 2 anos. Ou seja, eu falo que elas morrem antes mesmo de alcançar o sucesso. Né? Os seus donos desistem antes mesmo de vencer. E a terceira coisa que é uma pergunta que todo mundo precisa conseguir responder. Qual é o seu propósito? O que te faz levantar da cama todos os dias? O dinheiro nunca me fez levantar da cama. O dinheiro é consequência do meu trabalho. Porque você imagina, eu sou da área da saúde. Se eu for movida a dinheiro, eu posso fazer coisas no paciente que ele nem precisa. Na verdade, né, o meu propósito é muito maior do que esse. É levar saúde de qualidade ao maior número de pessoas possível, independente da classe social dela. Então, eu acho que esse tem que ser os 3 nortes e os 3 guias que um empreendedor de sucesso precisa percorrer durante a trajetória dele. Muito, muito lindo. Aí, doutora, você estava, né, acho que em 2005, 23 unidades, tinha crescido e transformado a Sorridentes no conceito que ela tem hoje. Mas hoje vocês são 3 redes com mais de 400 unidades. Da onde veio o dinheiro para todo esse crescimento? Como é que vocês construíram e fizeram essa passagem de um negócio pequeno, médio, para um grande negócio? Olha só, em 2005, quando eu e o Kleber estávamos com 23 unidades próprias, os dentistas que trabalhavam com a gente queriam um negócio como o nosso. Ou seja, eu não nasci franquia.
Eu virei franquia por uma exigência do mercado. E este é um dos grandes diferenciais que nós temos. Por quê? Quando eu me transformei em franquia, eu já tinha 12 anos de experiência tocando uma rede de 23 lojas próprias. Ou seja, eu já era franqueadora de mim mesma. Eu já tinha uma estrutura para dar suporte para as minhas clínicas, eu já tinha sistema para dar suporte para a minha rede também. E aí, o que aconteceu? Estamos lá, crescendo no sistema de franquia, a empresa um sucesso. Em 2009, Paola, aí eu quero que as pessoas ouçam bem isso agora, por quê? Muita gente, quando vem dar uma entrevista, vai dar uma aula, uma palestra, só conta as coisas boas, né? Só o que acertou. Não conta as derrotas, não conta as dificuldades. Em 2009, eu decidi fazer uma expansão acelerada no meu negócio. Fui buscar um dinheiro do governo, chamado Proger, e construí 40 clínicas numa única tacada, mais 40 lojas próprias. E o que aconteceu? O dinheiro foi redirecionado e o empréstimo não saiu. E eu acordei devendo 23 milhões de reais. Não é nem 1.000 nem 2, é 23 milhões de reais. E aí eu e meu marido tomamos uma decisão. Como pagar essa dívida, uma vez que as pessoas não tinham nada a ver com isso? E a gente não queria dar um centavo de prejuízo para ninguém. Vamos vender a empresa. Começamos a negociar com o concorrente. O concorrente amou, né, e falou, eu compro, eu topo, eu pago as 23 milhões de dívida, eu fico com a empresa, com sorriso até aqui. Só que nós tínhamos o mês de dezembro para passar. Porque ninguém vende uma empresa, né, em uma semana, em um mês. Os advogados já começando a falar de contratos. Como é que nós vamos passar o mês de dezembro? Já sei, vamos vender a casa. Vendemos o nosso apartamento, que valia 1 milhão, por 800 mil reais em 2 horas. Colocamos o dinheiro na empresa, pagamos o salário dos funcionários, o 13º dos funcionários, os fornecedores mais urgentes. Estávamos nos preparando para entregar a empresa em janeiro. De repente, eu recebo uma placa de prata do Palácio dos Bandeirantes, me convidando para concorrer a um prêmio com 1.100 candidatos, a jovem liderança do Brasil. Eu vou para este prêmio, ganho o prêmio, né? Tinham 1.100 candidatos, eu levo o prêmio em primeiro lugar. Só que a mesa de jurados era uma mesa muito significativa no Brasil. Nós tínhamos ali como jurados Viviane Sena, Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin, Luísa Trajano do Magazine Luiza, Marcos Bolonha da Latam. E quando eu desci do palco, a Luísa Trajano do Magazine Luiza se dirigiu até a mim e disse para mim, amei a sua história, vai almoçar comigo no Magazine segunda-feira e me dá o seu cartão. Eu vou almoçar com a Luísa, uma das mulheres mais importantes do Brasil, né? Uma mulher que hoje incentiva milhares de outras mulheres a empreender, uma referência nacional. E neste almoço eu conto para a Luísa que eu estou vendendo a minha empresa. E o porquê? E ela me pergunta se eu realmente quero vender, eu digo para ela que não. E ela liga para um presidente de um banco e pede ajuda. O banco me emprestou o dinheiro para pagar em 5 anos, com uma taxa de juros excelente, e eu paguei a dívida em 3. Até para as pessoas entenderem, a Luísa não pagou a dívida para mim, não foi minha fiadora, mas ela foi a minha fada madrinha, hoje é minha mentora, ela foi a pessoa que me levou até o banco, né, e que fez o banco confiar em mim e me emprestar 22 milhões, porque 1 milhão eu já tinha pago com a venda do meu apartamento, no fiador, porque eu não tinha nada para dar como garantia, a não ser Joe. Eu mesma, o meu marido e os filhos. Cachorro, periquito e papagaio também. Todo mundo de garantia. Olha que testemunho de uma adversidade, né? E depois vira uma grande oportunidade, né? Nessa história que você contou, que é fantástica, você acredita em destino? Foi sorte? Né? Porque tem uma série de fatores que coincidiram, né? O Paulo Coelho fala de que quando você quer uma coisa, o universo todo conspira.
Você acha que é por esse lado o empreendedor precisa se agarrar nesse sonho, nessa visão, nessa vontade, nesse propósito, e as coisas acontecem? Obviamente ele precisa estar bem conectado, fazer as coisas corretas, mas é por aí? Eu acredito, Manuel, que a sorte aparece para quem está em movimento. Só planta quem semeia. Por quê? Não era para mim ter ido a este prêmio. Eu tinha ganhado uma viagem para ir para Nova York com tudo pago. Eu, meu marido e mais um casal. Pensa bem, ó, eu estava ferrada. A empresa vendida para concorrente, eu tinha vendido meu apartamento e colocado dinheiro na empresa, eu tinha mudado para um apartamento de 53 metros quadrados alugado, fui morar nas caixas, porque eu encaixotei o que tinha no de 200 e pus no de 53, e eu vou e ganho uma viagem num sorteio na semana do Natal, com tudo de graça. Eu não conhecia Nova York. Só que o prêmio foi exatamente na semana da viagem. E eu tive que fazer uma escolha. E aí eu quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo que a vida nos impõe escolhas o tempo todo. Só que toda escolha exige uma renúncia. Todas as vezes que a gente escolhe alguma coisa, a gente renuncia a outra. Quer ver um exemplo? Você decide casar. Você renuncia uma série de coisas. Mas aí você resolve ter filhos. Quantas coisas nós renunciamos pelos filhos? Aí você decide empreender. Durante os 7 primeiros anos da minha vida empreendedora, tudo que eu ganhava eu colocava no meu negócio. Tudo. Eu andava de ônibus e de metrô e de lotação e eu não tinha um carro. E as pessoas diziam para mim, você não vai comprar um carro? Eu disse, Deus me livre. Um carro? Eu vou ter que pagar IPVA, seguro. O meu negócio vai me dar muitos carros. E aí, assim, quantos sacrifícios eu fiz para colocar o meu negócio de pé? Né? Quanto dinheiro eu economizei para fazer o meu negócio expandir? Então, eu falo que quando a gente tem um propósito e a gente ama o que a gente faz, a gente não mede esforços para alcançá-lo. Por quê, Manuel? Quando é da boca para fora, né, a gente abandona rapidinho. Aí não é sonho. É só algo que saiu da nossa boca. Porque sonho, para mim, tem que ter prazo. Se você não colocar prazo no seu sonho, você corre o risco de passar uma vida inteira sem sequer realizar um único sonho. Você vai dando desculpas. Ah, eu não comprei aquela casa na praia que eu sonhava. Ah, porque não deu. Ah, também não comprei aquele carro que eu almejava, porque eu desisti dele. Também não coloquei meu filho para estudar naquela universidade que eu gostaria, porque também era muito longe de casa. Então a pessoa vai trazendo as desculpas para justificar aquilo que ela não foi buscar. Doutora, você tem uma força incrível mesmo, não tem medo das mudanças, né? Saiu do apartamento grande, foi para o pequeno, e isso é muito legal. E você também teve uma experiência morando aqui nos Estados Unidos, né? E eu queria que você contasse um pouco sobre essa experiência, se você pensou em abrir alguma unidade do seu negócio aqui nos Estados Unidos, se pensa em fazer isso algum dia. E também conta um pouquinho para a gente sobre o case de Harvard da Sorridentes, por favor. Conto sim. Olha só, gente. Nós somos hoje, vou começar falando sobre o case de Harvard. Nós somos hoje a empresa mais premiada no setor da odontologia no Brasil. Eu tô hoje no sistema de franquia, com mais de 3 mil marcas de franquias brasileiras. Nós fomos a primeira franquia no Brasil a ser case na maior universidade de negócios do mundo, na Harvard Business School, desde 2016. Nos últimos 4 anos, eu fui a Harvard dar aula para alunos de mais de 70 países, mostrar o que o Brasil tem de bom. Então, hoje o nosso case é estudado lá. Não só lá, que o case de Harvard se tornou um sucesso tão grande que neste ano de 2020 também se tornou case na Universidade de Stanford, na Califórnia. Então, hoje nós já somos case em 2 universidades americanas. Agora eu quero compartilhar com vocês a nossa experiência nos Estados Unidos. Nós sempre fomos cases em vários lugares. Eu comentei com vocês Harvard, comentei com vocês Stanford, mas no Brasil nós somos case também num curso chamado Empretec do Sebrae e no meusucesso.com. E várias pessoas diziam assim pra gente, olha, esse negócio de vocês tem tudo a ver para colocar em Portugal e nos Estados Unidos. Lá não tem nada igual ao negócio de vocês. Eu, pelo menos, não conheço nada.
eu e meu marido tomamos uma decisão, fazer, isso em 2016, fazer um intercâmbio de 6 meses e a gente passar 6 meses nos Estados Unidos estudando. Os meus filhos estudando e eu e meu marido também. O que aconteceu? Passaram-se 6 meses, depois da gente ter estudado o mercado, a gente olhando a possibilidade de montar uma Sorridentes no Brasil, os meus filhos se adaptaram tanto que eles não quiseram mais voltar para o Brasil. E eu e meu marido chegamos à conclusão que eles eram muito novos para ficarem sozinhos. Nós tínhamos casa em Orlando e a gente não conseguia ver eles morando sozinhos em Orlando e nem mesmo na escola com uma idade de transição como 13, 14 anos. E aí nós tomamos a decisão em ficar. O meu marido continuou estudando e eu fiquei na ponte aérea Orlando-São Paulo. Para vocês terem uma ideia, eu chegava a vir para o Brasil 3, 4 vezes por mês. Então, mais ou menos era assim, eu passava 15 dias no Brasil, 15 dias nos Estados Unidos, dependendo da minha agenda do mês. E continuamos, passaram-se 3 anos, meus filhos continuaram, terminaram o high school nos Estados Unidos, o mais velho, de 18 anos, passou na Universidade de Boston, o mais novo está no último ano, e este ano, em janeiro deste ano, nós tomamos a decisão em voltar para o Brasil, eu e o meu marido. Por quê? Em 2017, quando nós estávamos com o business plan pronto para abrir uma unidade Sorridentes em Orlando, a primeira unidade, o que aconteceu? A atriz global muito famosa, Giovanna Antonelli, me procurou. Ela tinha uma empresa, chamada Geolaser, da qual ela fundou, que é a depilação estética, beleza? E ela me propôs de eu comprar uma parte da empresa e ser sócia dela. E aí nós vimos aí uma grande oportunidade. Eu me tornei sócia dela, ela tinha 13 unidades, faziam 5 anos. Nós não fizemos expansão no ano de 2018, só organizamos a casa, eu só estruturei a empresa. Em 2019, voltei a expandir, saímos de 13 unidades e hoje já estamos com mais de 70 unidades no Brasil. Então, o que aconteceu? O Brasil colocou na nossa mesa uma grande oportunidade de uma empresa que já tinha sucesso, mas estava com muita dificuldade de decolar e expandir. Nós já tínhamos muita experiência no setor de saúde e bem-estar, porque cada vez mais a odontologia está próxima do bem-estar. Hoje, dentista, por exemplo, faz botox. E aí nós resolvemos adiar um pouco o projeto nos Estados Unidos e agarrar essa oportunidade no Brasil. Ok. Compramos a Geolaser. Aí o que aconteceu de novo? Vamos então agora, estruturou a Geolaser em 2018, diretoria montada, todo o time montado, treinado, muito sacrifício para deixar tudo. A gente trabalhou muitos domingos em cima desse projeto. Vamos então, em 2019, abrir a unidade nos Estados Unidos. Eu tenho um primo. Sabe aquela casa que eu morei de graça, de favor, quando eu mudei para São Paulo, que eu contei para vocês do meu tio? Este meu primo, o sonho dele era ser médico. E ele passava noites e noites debruçado em cima do livro, porque ele não tinha condições de pagar uma faculdade de medicina. Passou numa federal, se tornou um excelente médico, e aí virou um dos oftalmologistas mais renomados do país. Há 2 anos atrás, ele foi convidado para uma missão na Amazônia. E lá ele operou pessoas que não se viam há 15 anos com catarata total. Quando ele voltou, ele me procurou e disse: Carla, eu nem sei quanto eu ganho hoje como médico, Eu sou um dos maiores cirurgiões de alto impacto do Brasil, especialista em retina, em catarata, mas eu não estou feliz. Eu quero deixar um legado. Por quê? Mais de 70% das pessoas que ficam cegas no mundo ficam cegas porque nunca tiveram oportunidade de um tratamento. E com os mesmos conceitos da Sorridentes, a gente lançou a Olhar Certo, rede de clínicas de oftalmologia que hoje é um baita sucesso. E aí
trouxemos isso para a população brasileira e hoje nós estamos fazendo cirurgia de catarata nas pessoas, só para vocês terem uma ideia, por 1/3 do preço, chega até 1/3 do preço do que custa uma cirurgia com um dos médicos tops do país e ainda o paciente pode pagar em 36 vezes, em até 12 vezes sem juros, em até 36. Então, essa é a holding que eu toco hoje, né? A Sorridentes, com mais de 360 unidades, a Geolaser com mais de 70 e a Olhar Certo, que está em expansão. E além dessas empresas, eu tenho mais duas, uma empresa de tecnologia e treinamento, que é a DocBiz, e a primeira operadora de convênio no Brasil voltada à prevenção, que é a Sorridem. Isso tudo engloba em torno de 12 mil pessoas e mais de 5 milhões de clientes. Doutora Carla, parabéns por esse trabalho incrível. Realmente, você e seu marido são grandes exemplos, né, para os empreendedores brasileiros de que é possível, sim, a filha de uma cabeleireira, né, que vendia roupa para as amigas lá à noite, chegar onde chegou, uma linda história. Paola, eu quero te agradecer por ter viabilizado esse encontro aqui com a doutora Carla também. Maravilhoso, uma honra recebê-la aqui, doutora Carla, que história inspiradora, mostrando como é possível, através do propósito, construir um grande negócio, através do propósito e muita dedicação e trabalho. Obrigada por compartilhar sua história conosco. Olha, Paola, eu quero deixar uma mensagem aqui, que todo mundo nasce para vencer, né? Todos. E as oportunidades aparecem, basta a gente agarrá-las. O cavalo passa para todo mundo, uns montam e outros passam a vida abanando a mão para eles. E eu falo a seguinte coisa, que nada, nenhuma pandemia, nenhum desafio, nenhuma montanha na nossa frente pode ser maior do que a nossa vontade de vencer. Nós não podemos abandonar os nossos sonhos por causa dos desafios que a vida nos impõe. Nós temos que ter força e sabedoria para ultrapassá-los. Quero agradecer muito o convite, né? Sou sua fã, você sabe aí agora do programa de vocês e agradeço de coração a todos que estão nos ouvindo e espero de verdade ter contribuído, né, com a vida de cada um. Obrigado, doutora Carla. Obrigado, Manuel, por mais um dia aqui com a gente. Não, obrigado, doutora Carla. E acho que, para fechar, a inspiração está pelo sorriso, algo que é uma marca do seu negócio, estampado no teu rosto. E eu acho que é isso que faz a gente continuar a ter propósito de forma positiva, sorrindo sempre. Obrigado pela lição de vida. Obrigada, pessoal. Tudo de bom para vocês, viu? Excelente. E obrigado a você que nos segue, que assiste o Business Time. Aproveita, manda aí um comentário para a doutora Carla, manda sua pergunta. Tenho certeza que são de pessoas assim que a gente precisa estar rodeados para ter sucesso aqui na nossa vida, tá legal? Fique com a gente aqui no Business Time. Até a semana que vem. Um abraço e até lá.